Bem-vindos, amigos, a mais um Wolf Responde. Eu chamo este de Convertendo Aliados em Inimigos. E vocês devem imaginar do que vou falar. Os desculpem, os aliados mais próximos dos Estados Unidos nos últimos 50 a 70 anos, os europeus ocidentais e o México e o Canadá. Eles são nossos principais parceiros comerciais, são parceiros de investimento incríveis dos Estados Unidos e das empresas americanas e tem sido assim há muito tempo. Juntos, eles são o G7, EUA, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália, México e Japão. E eles têm sido o centro da economia global, a mais rica concentração dentro dessa economia mundial global. Mas eles têm passado por tempos difíceis, lentamente no início e agora ganhando força. Já fomos ultrapassados por outra potência econômica global, a República Popular da China e seus aliados próximos, geralmente conhecidos como BRICS. BRICS e China já são uma unidade econômica maior e mais rica do que o G7, os Estados Unidos e seus aliados mais próximos. E a lacuna entre eles está cada vez maior, e tudo a favor dos chineses e dos BRICS. No entanto, os Estados Unidos têm se esforçado para, cada vez mais nos últimos 20 anos, parar esse processo, desacelerá-lo, criar obstáculos para tudo e qualquer coisa que a China e seus aliados estão fazendo. Democratas e republicanos fizeram isso. Eles divergiam em como fazer, mas não em se fazer. Eles não discordavam da estratégia básica, e essa é uma das razões pelas quais os democratas são tão fracos e ineficazes em se opor ao Sr. Trump. Eles não gostam de como ele faz, mas já defenderam publicamente, em alguns casos por décadas, algo muito parecido. Meios de comunicação reprisando discursos do senador Biden, muito antes de ser presidente, com declarações bem semelhantes. Agora, sobre este processo, um olhar difícil, mas honesto, pois não estão tendo nem honesto, nem difícil. A maioria dos comentaristas americanos sobre o que todos estamos vivendo está praticando a negação, como já apontei no passado. Kamala Harris e Trump nunca mencionaram em sua disputa presidencial o problema de um império em declínio. É como se não pudessem dizer, nem sequer pensar, e jamais ousariam admitir. Então vamos fazer o que eles não estão dispostos a fazer e vou lhes mostrar o quanto isso faz sentido. Vou voltar ao século XX, aquele que ficou para trás, antes deste e começar minha história lá. Vou iniciar com o primeiro dos dois eventos mais terríveis do século XX, as duas grandes guerras mundiais. A Primeira Guerra, basicamente uma guerra entre a Grã-Bretanha e os seus aliados contra a Alemanha e os seus aliados, foi claramente o resultado de uma competição cada vez mais acirrada e intensa dos 50 a 60 anos anteriores. A Grã-Bretanha era o antigo império dominante no século XIX.
Quando entramos no século XX, há um grande concorrente que está desafiando os alemães. Os britânicos. Desculpe, são os alemães. Os Estados Unidos, de certa forma, fizeram o mesmo, crescendo rápido após a Guerra Civil e desafiando o Império Britânico, do qual antes eram uma parte menor. Primeira Guerra chocou profundamente o povo da Europa, pois eles se massacraram uns aos outros numa escala nunca antes vista. As duas guerras mundiais, ambas travadas por economias capitalistas, visavam, na maioria dos casos, expandir-se. Voltarei a isso. Voltemos à Primeira Guerra Mundial. O horror da matança, que numa escala jamais vista impulsionou todas as nações ao final a dizerem algo profundo. Somos todos seres humanos, somos todos da espécie humana. Devemos nos unir para que jamais voltemos a nos destruir da mesma forma que na Primeira Guerra Mundial, entre os anos de 1914 e 1918. Então, eles criaram a Liga das Nações. Por fim, nos anos 30, uma década após a Liga das Nações ser organizada, 3 países importantes se retiram, quebram a fé com o esforço aliado para estabelecer uma abordagem global para debater problemas, para resolver disputas sem se matarem mutuamente, para acordos, para ceder compromissos, para os fazer no interesse de nunca mais haver outra guerra. Os 3 países que se retiraram: a Alemanha sob Hitler, Itália sob Mussolini e os japoneses. E eles se tornaram os aliados, um do outro, todos os 3 países. E, eventualmente, tendo se separado de seus antigos aliados na Liga das Nações, literalmente abandonando-a, os japoneses, mais uma vez, tentaram expandir seu sistema capitalista, invadindo a China em 1931. Alemães expandiram para a Polônia, Tchecoslováquia, conhece a história. Italianos tentaram tomar partes da África Oriental. E o Ocidente, chocado, não aceitaria nem permitiria que fizessem. Eles fizeram acordos e concederam algumas acomodações, mas, ao perceberem que o processo nunca parava, o crescimento de cada país capitalista é um impulso que não se pode conter. Tivemos o horror novamente, a Segunda Guerra Mundial, que de fato superou a Primeira Guerra Mundial. Na matança, no uso desenfreado das máquinas de morte, culminando, claro, com o lançamento de 2 bombas atômicas sobre o Japão pelos Estados Unidos. Então, de novo, horrorizados, eram os europeus, porque ainda era, em grande parte, um fenômeno europeu. Criaram outra organização como a Liga das Nações, mas após a Segunda Guerra Mundial foi chamada de Nações Unidas. Sabe, aquela do prédio alto no lado leste da cidade de Nova York. Mas o que realmente aconteceu é que os países que se uniram e se aliaram. Lembre-se quem foram os aliados que, após a Segunda Guerra Mundial,
formaram as Nações Unidas. Vou começar com a União Soviética e os Estados Unidos. Eles chamaram a relação deles de Guerra Fria, mas ambos se juntaram e apoiaram ativamente as Nações Unidas. E por 70 anos não houve guerra entre esses dois. Nós nunca tivemos, e a ONU foi crucial para evitar isso. Todos os países estavam aliados num objetivo comum da humanidade: superar as dificuldades. Mas, mais uma vez, vemos um aliado que já não está disposto a participar ativamente nas Nações Unidas. Onde estão que se retiram das Nações Unidas? Estão por todos os Estados Unidos, especialmente no Partido Republicano, mas discretamente no Democrata também. São as pessoas que pensam que os Estados Unidos podem e devem agir sozinhos. Quem defende a América em primeiro lugar. Sabem quem teve essa ideia ao sair da Liga das Nações? Hitler e também Mussolini e os japoneses. Não é uma ideia nova. Alemanha acima de tudo é a Alemanha acima de todos os outros. Mesma ideia, mesma motivação, mesmo método. O senhor Trump retirou-se de grande parte das Nações Unidas, não a 100%, não em definitivo. Ele saiu de agências da ONU, pararam de as financiar. Biden parou antes. O que vemos? A ideia de que agiremos sozinhos. Os alemães também pensaram assim. E com seus aliados no Japão e Itália eram muito fortes. O que está a acontecer é a conversão de aliados em inimigos, tal como vimos na história. Vou concluir este vídeo analisando alguns exemplos para que percebam o padrão. Os dois maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos por anos são México e Canadá. O senhor Trump, sem consulta, sem reuniões, sem a forma como se trataria um aliado, simplesmente impôs dificuldades econômicas severas a estas sociedades ao impor-lhes tarifas. Ele impôs tarifas ao mundo, avisava: posso e vou prejudicar-vos, obedeçam ou sofram. Posso e vou prejudicar-vos, obedeçam ou sofram. Ele exigiu dos europeus, como dos mexicanos e canadianos, que tomassem medidas que beneficiassem os Estados Unidos à custa deles, ou então sofreriam tarifas ainda mais altas do que as que ele lhes impôs unilateralmente. Isso colocou os canadianos e os mexicanos, e, aliás, o mesmo aconteceu agora com os europeus, primeiro em relação às tarifas, e agora ele os atacou novamente, dizendo: tenho toda uma nova série de coisas que quero que façam. Quero que me deem a Groenlândia, por exemplo. E o que eu vos dou em troca por isso? Nada. Vou ficar com ela. Se resistirem mais tarifas, vos porei. E então ele faz a observação de que, caso isso não funcionasse, as opções militares, para citar o gabinete dele na Casa Branca, permaneceriam sobre a mesa. Uau! Você está ameaçando seu aliado com intervenção militar caso ele resista à dor que você está impondo unilateralmente sobre eles,
de forma totalmente inesperada e sem aviso prévio. Então, o que canadenses e mexicanos fizeram? Bem, muitas coisas em silêncio, mas algumas não podem. Então, posso falar sobre isso, nada secreto. Eu não tenho acesso a nenhuma informação que vocês não possam confirmar facilmente. O México permite que os chineses vendam veículos elétricos fabricados na China em seu território. A China, como eu disse, venceu a competição de veículos elétricos. Com licença, eles produzem os carros e caminhões elétricos de melhor qualidade e menor preço disponíveis no planeta Terra. Sei que vocês ouvem falar de Elon Musk e da Tesla há anos, mas a empresa e as pessoas que ganharam a competição de veículos elétricos, vocês não sabem os nomes. A maioria não sabe os nomes das corporações de lá. A mais famosa é a corporação BYD. Os americanos estão dirigindo esses carros ao longo da fronteira mexicana. Americanos vão ao México para comprá-los. Bem, o novo líder do Canadá, há algumas semanas, foi à China e assinou um acordo lá, e este é o acordo. A China comprará enormes quantidades de óleo de canola. Ótima notícia para os agricultores canadenses de Saskatchewan, que agora terão um mercado. Em troca, Carney, o líder canadense reduziu a tarifa. Eles seguiram os Estados Unidos da América e tinham uma tarifa de 100% contra veículos elétricos chineses, a qual os Estados Unidos da América ainda mantém, como falam agora. Mas o Canadá a reduziu. A partir de 1º de fevereiro, daqui a alguns dias, ela cairá de 100% para 6,1%. Adivinhem só, vocês verão a BYD e outros veículos elétricos chineses enquanto os americanos cruzam a fronteira canadense para ir comprá-los. Nós convertemos um país aliado em alguém que será encarado pelos americanos como um inimigo, por trazer os veículos elétricos chineses, gerando assim lucros para as empresas chinesas. À medida que o mundo faz a transição para veículos elétricos e os Estados Unidos insistem em priorizar carros movidos a combustíveis fósseis, o mercado para produtos americanos, que dependem disso, diminuirá, enquanto o mercado de veículos elétricos continuará sua grande expansão observada nos últimos anos. Eu poderia seguir. Houve a apropriação da Groenlândia, que era aliada da OTAN, a Dinamarca, ato denunciado por praticamente todos os líderes europeus, com a possível exceção do Sr. Starmer. Temos, portanto, líderes europeus com receio de irritar ainda mais o Sr. Trump. Trump ainda mais irritado com eles, mas publicamente ou não, eles sabem. E se você tem contato com a Europa como eu, ouve isso todos os dias. Eles estão procurando novos acordos. A Alemanha faz novos acordos com a China. Bem, para onde mais esperariam que fossem? A China e os BRICS são o outro polo. Não há para onde mais ir. A escolha dos Estados Unidos, e esta é a mensagem política mais crucial que lhes deixo hoje, é se devem continuar como uma criança zangada, arremessando-se contra o mundo com tarifas, com os ultrajantes raptos de seus líderes e com as tomadas de seu território, com desrespeito em cada discurso. É uma opção. É o caminho da criança petulante e não vai resolver o problema.
A história não vai retroceder para agradar os Estados Unidos. Nosso tempo como dominante global acabou. Podemos negociar com os recém-emergentes, Chinas, Índias, Brasis, Rússias, ou converter esses potenciais aliados em colaboradores para resolver as questões em escala global, que é o sonho da Liga das Nações, o sonho das Nações Unidas, ou podemos ser confrontacionais com linguagem brutal, ações brutais e o que se seguirá, que será a conversão do nosso declínio de um processo lento e pacífico para algo rápido e brutal. Eu não desejo isso, e acredito que vocês também não. É preciso mudar nossa liderança para que ela deixe de agir dessa forma. É uma postura autodestrutiva. Se essas intervenções lhe parecem úteis, provocadoras no bom sentido de fazê-lo pensar de novas formas sobre problemas antigos, por favor, compartilhe este vídeo com amigos e colegas. É por isso que os fazemos. Se puder cobrir os custos, visite nosso site democracyatwork.info ou Substack democracyatwork.substack.com. Lá você encontrará formas de doar e participar da nossa crescente comunidade de cidadãos preocupados. Obrigado.